Por que será que a NASA parou de explorar as profundezas dos oceanos aqui em nosso planeta? Por incrível que pareça, apenas 5% de todos os oceanos já foram explorados. Tanto é que conhecemos muito mais o que existe na superfície de Marte do que as próprias profundezas de nosso oceano. Desde que a NASA começou a explorar o oceano em 1958, ela não conseguiu explorar tudo. Mas por que isso? Muitos dizem que a NASA possa ter descoberto algo que todos nós não sabemos que exista. Só que isso aí não se passa apenas de uma teoria. Pois o que causa dificuldade de explorar o fundo do mar realmente é a pressão extrema que é lá embaixo. Isso porque para um dispositivo conseguir chegar na profundidade máxima que conhecemos, que no caso é a Fossa das Marianas, teve que ser usado um submersível extremamente resistente. Mas mesmo assim os vidros começaram a tremer e em menos de 20 minutos eles foram forçados a subir para a superfície. E dizem que a pressão lá embaixo pode ser comparada a mais de 50 aviões, todos eles empilhados em cima de você. Ou será que eles sabem algo que nós não sabemos? Gente, esse é um tema completamente controverso, né? Um tema bem difícil aí de ser analisado, um tema difícil de ser estudado. Vocês viram, né? É o que parece, é o que parece. Muita gente vai pensar assim, é muito difícil de estudar o fundo do mar. É muito difícil para as pessoas poderem desvendar os mistérios. É muito difícil a gente coletar informação, coletar dados. É muito difícil. Na verdade, não, gente. Para responder essa pergunta, por que a NASA parou de investigar o fundo do mar? Por que será que muitas organizações, não só a NASA, várias, pararam de fazer essas expedições, essas pesquisas no fundo do oceano? Gente, é simples. A pressão atmosférica, a pressão da água. Gente, por exemplo, objetos implodem quando vão para o fundo do mar, eles implodem. Implosão é o contrário de explosão. Quando a pressão está maior no corpo, no objeto, na parte de dentro do objeto, a pressão está maior do que o ambiente externo, explosão, pum, explode. Mas como no fundo do mar a pressão de fora é maior do que a de dentro, então quer dizer, a pressão atmosférica vai, ó, a pressão da água vai assim, ó, tudo em cima desse corpo e o corpo não vai resistir à pressão e vai acabar implodindo. É o oposto da explosão, entendeu? É isso que acontece com ele. Foi o que aconteceu, né, com o submarino, que nós vamos falar logo mais. Mas enfim, por que será que pararam? Gente, para começar, a pressão é esmagadora. Ninguém sobrevive à implosão. Ninguém sobrevive a essa pressão, com os impactos que ela causa. Ninguém sobrevive às leis da física do oceano. Não tem como. Segundo, o frio extremo, gente. É um frio extremo depois que a gente atravessa a famosa termoclina, onde a gente atravessa para baixo, né? A gente passando a termoclina para baixo, vai esfriando a temperatura da água, porque os raios solares não conseguem trazer o calor do sol para o oceano. Então, com isso, começa a ficar muito frio e também, como não tem radiação solar, não tem luminosidade, não tem luz. De 1000 metros para baixo, já não dá para enxergar mais nada. É a mesma coisa que a gente estiver cego. Imagina você debaixo da água cego. É o que acontece no fundo do mar, gente. Não tem como explorar. Por mais que 15% só do oceano foi descoberto, a gente infelizmente não vai descobrir nada. A gente não vai. A menos que surja uma tecnologia revolucionária com que façam que os submarinos, as sondas, os robôs fiquem indestrutíveis. E produzam uma luminosidade própria, assim, poderosa, que consiga chegar lá sem sofrer nenhum dano. Mas não tem como, gente. Não dá para vencer as leis da física do oceano. Não tem como. Entende? Por isso que a NASA já parou para pensar, ó, aqui a gente já viu que já é um lugar inapropriado. Mas vem as famosas teorias da conspiração. Será que a NASA descobriu alguma coisa aí? A NASA tem informações que a sociedade, a população global não pode descobrir? Porque senão a galera vai querer inventar de fazer expedição clandestina, vai querer invadir, porque provavelmente o ser humano é muito ganancioso, deve ter algo de muito valor. Olha, gente, não dá para comprovar isso não. Isso são apenas teorias da conspiração. Por que a NASA iria ter a audácia de esconder a informação do público? Por que a NASA faria isso? Uma empresa do tamanho da NASA faria uma coisa dessa? A gente não sabe, a gente não tem como provar. Eu acredito que não tem nada que a NASA possa sair desvendando por aí, tá certo? A gente não pode sair inventando essas teorias, essas histórias, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, a gente tem que pesquisar mais a fundo, tá? Mas essa é uma das principais razões, gente.
profundidade extrema, pressão, escuridão e frio. O que impossibilita a vida humana, a atividade humana, e nossos equipamentos, nossos submarinos, nossas sondas não resistem muito à pressão, não. Tá? Ah, mas teve aquele caso lá da expedição lá do abismo de Challenger, da famosa Fossa das Marianas, que o James Cameron foi lá. Isso foi uma grande exceção. Uma grande exceção. Mas o que será que a NASA poderia ter descoberto que ela não pode falar? Será que tem alguma forma de vida estranha? Será que tem uma criatura mitológica? Olha, não sei não. Eu penso, gente, na minha humilde opinião, eu particularmente acho que não. A NASA não descobriu nada. Senão ela teria desvendado. Tá? A NASA não é besta. A NASA é uma empresa gigante que está aí no mercado aí há séculos. Então não vai ser assim, gente. Não vai ser assim da hora para outra que a NASA vai revelar. Mas também a NASA não vai esconder. Entendeu? Provavelmente não vai. Mas é aquela pergunta que não quer calar. Será que a NASA descobriu alguma coisa aí? Ah, será que o Megalodon tá vivo? Será que o Megalodon não foi extinto? Será que a Titanoboa tá lá embaixo também? Olha, gente, não está. Por que será? Porque começando pelo caso do Megalodon. Gente, os tubarões, eles são seres pelágicos. O que significam pelágicos? Eles pertencem ao nécton. Não são do plâncton, porque não são, né, micro-organismos, não são aquelas algas, não são organismos que ficam, né, tecnicamente imóveis em regiões não muito profundas. A gente sabe o que é o plâncton, fitoplâncton, zooplâncton. Não pertencem ao plâncton, não pertencem ao bênton, porque não são organismos fixos em substratos, né? Igual os recifes de corais, né? Igual alguns invertebrados que ficam lá no fundo do mar, que são bentônicos, tá? Tubarões são do nécton, são seres de vida livre e seres pelágicos. Eles ficam em profundidades não tão profundas, mas não tão rasas, entendeu? Em zonas que ainda são habitáveis, onde a biodiversidade é abundante, tá? Onde os tubarões vivem. E eles não sobreviveriam à pressão lá embaixo. Porque eles não são seres extremófilos, eles não são seres abissais. Seres abissais que vivem, né, em profundidades extremas, extremamente escuras, onde a luz solar não chega. Por exemplo, nós temos o peixe dragão negro, nós temos o peixe diabo negro. Esses sim são grandes predadores lá de baixo, né? Abaixo da termoclina. Eles se alimentam de seres que a gente não conhece. Eles sobrevivem em locais complicados, gente. Lá, micro-organismos extremófilos, anaeróbios, porque a água tem pouquíssimo oxigênio lá embaixo. Quanto mais para baixo, quanto mais profundo, menor é a concentração de oxigênio. Isso é fato. Então, gente, peixe dragão negro, peixe diabo negro, que também é chamado de peixe lanterna, que tem aquela estrutura que produz a bioluminescência, como se fosse uma lanterna, justamente para ele iluminar, né? Para ele poder enxergar as presas. É como se fosse uma lanterna natural. E né? É uma lanterna natural, que é uma adaptação que apenas eles têm, né? Para vocês verem que a evolução é muito complexa. A evolução é um mistério cheia de segredos que nunca vão ser desvendados. Pois é. Para vocês verem como é complicado a gente estudar o oceano, como é muito mais complexa a oceanografia. Mas vamos agora para o famoso caso, né, do submarino Titã, que nem é submarino, aquilo era uma cápsula, né? Aquilo, na verdade, não dava para chamar de submarino. Aquilo era uma cápsula, uma sonda, sei lá, pequenininha, gente, do tamanho desse carro. Mas como, gente? Como que vai pro fundo do mar? Porque o povo quer explorar os restos do Titanic achando que tem objetos valiosos que vão agregar de forma econômica. Ai, porque faz parte da história, porque é um filme clássico que a trilha sonora, né, foi muito famosa, o filme bombou, o filme ganhou Oscar, a música tema, a trilha sonora do filme ganhou Grammy. Tá, legal, gente, teve livro, teve filme, teve um monte de coisa aí que fez a história, né, a White Star Line produziu aí o RMS Titanic, o RMS Olympic, o HMMS Britannic. Isso já é assunto para outro vídeo, por falar dos navios. Aí, gente, o navio afundou em 1912, no mesmo dia que o Santos Futebol Clube foi fundado.
Time de uns amigos meus. Mas enfim, gente, nós não vamos falar aqui de futebol. Vamos falar agora do caso do Titanic, do submarino Titã, que na verdade não era bem um submarino, era uma cápsula. Enfim, não sobreviveu à pressão, não resistiu aos efeitos da pressão externa e acabou implodindo e as pessoas faleceram. As pessoas foram de arrasta pra cima. Enfim, por causa da ganância, da arrogância humana, acabou dando esse problema, gente. A NASA sabe muito bem disso, que não é viável a gente ir lá para baixo. Quanto mais fundo, mais perigoso. Até um próprio professor de geologia meu falou, né, quando eu estava cursando biologia ainda, ele falou assim, gente, é muito mais viável a gente ir para a Lua, para Marte, levar o ser humano de volta à Lua, explorar a vida em Marte, vida fora da Terra, vale muito mais a pena a gente investir na astronomia do que na oceanografia. Vale muito mais a pena explorar o espaço por ser menos custoso, menos perigoso e mais fácil do que ir para o fundo do mar. Certo, gente? Então, a NASA já entendeu isso. Então, eu entendi, eu quero que vocês entendam. Entendeu? Não faça entrar por aqui e sair por aqui. Fixa isso na mente. Porque é de extrema importância, gente. O fundo do mar é mais perigoso e mais misterioso do que a gente imagina. A gente quer descobrir? Claro que a gente quer descobrir. Eu também quero saber das vidas, né? Dos seres vivos que podem estar lá no fundo do mar. Mas, gente, eu mostrei 2 exemplos clássicos aí de predadores do fundo do mar. Mas é isso. Não vai ter como a gente descobrir. Porque é muito mais perigoso do que ir para o espaço. Talvez a gente descubra a vida em Marte, a gente colonize a Lua, colonize Marte, né? Futuramente, as gerações futuras poderão explorar outros planetas, luas, por exemplo, a lua Titã, a Titã, a maior lua de Saturno, né? A lua Europa, que faz parte lá, e o Europa, lá, a lua de Júpiter. Enfim, futuramente vão ter vídeos aqui no canal sobre astronomia. Astronomia, tá? Não confunda com astrologia, pelo amor de Deus. Pela madrugada. Entenderam, gente? Invista mais na astronomia do que na oceanografia, gente. É melhor, é mais viável ir para o espaço do que para o fundo do mar. Então a gente já tem a resposta. Se a NASA descobriu algo que ela não quer desvendar por enquanto, não sabemos. Talvez possa ter acontecido. Quem sabe um dia a gente descobre ou não. Se a gente descobrir, legal. Se não, gente, paciência. Enfim, espero que vocês tenham entendido, porque é um assunto bem complexo a ser analisado. Enfim, em breve trarei atualizações. Então, fiquem ligados. Aguardem.